Como a Bruna já apresentou, eu trabalho nesse mercado há bastante tempo. E essas perguntas que o Bernardo fez para vocês, em relação a ter ou não ter um site, se a fanpage ela já é o bastante, eu escuto isso o tempo todo. Né? Eu tenho clientes que me procuram justamente com essas dúvidas. E, para vocês, o que eu posso dizer é que, quanto mais a gente se resguardar, quanto mais a gente tiver assessoria do mundo digital, mais possibilidades a gente vai ter de ser encontrado, de um cliente nos procurar. Então, o que eu posso dizer, respondendo essa questão, é que quanto mais a gente fizer, mais chance a gente vai ter. E aí eu vou mostrar alguns elementos, começando com o mecanismo de busca. Porque eu vou falar do Google o tempo todo. O Google, ele já é parte da nossa vida, ele já se personificou, né? É o Google, é uma pessoa. Quem aqui já perguntou, vai lá no Google e faz uma pergunta? Isso é muito comum, é normal a gente ter esse diálogo com o Google. Vamos lá procurar uma informação. E a gente sempre tem uma resposta. Mas essa resposta depende da forma com que a gente procura. Depende da forma com que a empresa se posiciona para a gente encontrá-la ou não. E aí, no meio das buscas, a gente tem a questão da pesquisa paga, que são os anúncios. Né? Qualquer um de vocês pode, a partir de amanhã, fazer um anúncio e estar lá no topo das buscas do Google. Isso demanda dinheiro, claro. A gente tem que ter uma verba de investimento, mas é uma estratégia muito eficaz e imediata. Assim que você faz o processo, você já está lá aparecendo na busca. Essa pesquisa paga, vocês podem ver, ela tem essa opção aqui de anúncio marcada, e aí vocês conseguem diferenciar o que é anúncio e o que não é anúncio. Nesse caso, os itens seguintes da pesquisa são a pesquisa orgânica. É a pesquisa de sites e empresas que não pagaram para aparecer. Essas empresas estão ali figuradas por um trabalho de otimização que é feito pelo web designer que fez um trabalho em cima do site, e esse posicionamento aconteceu de forma natural. Existem diversos fatores para isso acontecer, e eu vou falando isso ao longo da palestra. Vocês já viram também os resultados de pesquisa no mapa, né? Essas pesquisas elas são muito importantes e é muito interessante que a sua empresa esteja ali. O processo para a gente ser exibido nessa lista do mapa, ele é muito simples e a gente vai ver isso mais para frente. Porque a gente não precisa gastar para estar figurado ali. Então, essas empresas, essas duas aqui de cima, elas estão como anúncio. Elas pagaram para ficar em destaque. Porém, as demais são empresas que não pagaram e tiveram o posicionamento natural, basicamente por se cadastrar no Google. Tá? E aí, a gente tem o detalhamento. Quando a gente clica em alguma das empresas, a gente consegue ver todos os detalhes, o horário de funcionamento, a gente consegue ver até quantas estrelas a empresa recebeu. Isso daí é bem legal, porque já começa a fazer a presença digital da empresa. A outra forma de se figurar também no mapa é aqui na lateral, quando a gente faz uma pesquisa mais específica. E aí, os resultados de busca vão apresentar o nome da empresa que estiver em destaque ali na lateral. Tá? E aí, a gente tem uma coisa muito importante. Quando a gente fala de Facebook, Instagram, tem vários parâmetros que a gente tem que avaliar. A nossa presença nas mídias sociais ela é muito importante, porque é um fator de ranqueamento para o Google. Então, se a empresa ela possui muitos seguidores, muitas curtidas, muitos compartilhamentos, a tendência é que ela seja mais comentada e, automaticamente, o Google vai fazer essa verificação e vai fazer uma melhora no seu posicionamento. Então, é um fator de ranqueamento. Aqui eu peguei o exemplo da Fisioconsult, porque a gente tem o perfil social da empresa indexado no Google. Vocês já devem ter visto várias vezes que fizeram alguma busca
E o primeiro link que apareceu foi das redes sociais. Seja Facebook, o Instagram, o Twitter, ele vai aparecer na busca. E esse formato de aparecer na busca, ele se deve a essa presença digital que a gente tem que ter. Então, não adianta simplesmente ter a página. Ela tem que ser movimentada, ela tem que ser dinâmica. E aí, qual que é a relação? As redes sociais, elas estão ligadas ali com a parte do Google. Porque a sua estratégia de mídia social vai impactar no seu posicionamento. E outra coisa, quantas vezes vocês já foram ali na barra de busca do Facebook para fazer uma pesquisa de alguma coisa que normalmente é feita no Google? Acontece, às vezes, você procurar o nome de um restaurante, o nome de um bar, de uma escola. Você faz a pesquisa dentro do próprio Facebook. Então, ele já é parte do mecanismo de busca também. E uma coisa bem importante é que a gente deve, todos os palestrantes já devem ter falado, que a gente tem que produzir conteúdos de qualidade para poder fazer com que haja interesse do público. E a gente tem também que interagir com o nosso público. Não adianta também deixar a rede social lá parada e as pessoas comentarem e você não responder. A gente tem que fazer esse processo de comunicar. E pedir sempre para os amigos que façam compartilhamento dos conteúdos que vocês postam, Porque a gente tem justamente esse formato de rede, porque um vai ajudando o outro. A gente divulga o trabalho de uma pessoa, a pessoa divulga o seu trabalho, então a gente tem que ter esse processo de colaboração. Agora eu vou mostrar algumas ferramentas para que vocês possam organizar a empresa de vocês. Aqui eu vou falar de várias dicas e várias ferramentas do Google que vocês podem usar, tá? Aí eu separei aqui na organização, na divulgação, na estratégia. Vocês vão ver aqui ao longo. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o Google Agenda. Não sei se alguém aqui já usa Google Agenda. 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Os que usam, acham interessante? Alguém quer contar alguma experiência? Tem dado certo? Legal? Então, beleza. E também o formulário do Google, que a gente pode usar, principalmente para o agendamento da consulta. A ideia aqui é mostrar que, quando a gente cria a nossa agenda, a gente pode disponibilizar a agenda para que o nosso paciente veja. Então, vocês podem abrir a conta de vocês, do Gmail, e clicar lá na opção do Google Agenda. Lá vocês vão criar uma agenda para vocês, e aí vocês vão fazer os apontamentos dos clientes ali dentro. Então, o cliente ele já vai acessar a sua agenda, ele vai saber quando tem um horário livre, para os que fazem atendimento particular ou que tem uma clínica. Isso é muito interessante, porque o cliente já sabe qual que é o horário disponível, ele já sabe quando que está possível dele fazer o agendamento. Então, é bem simples, vocês podem acessar o Google Agenda, cria simplesmente uma agenda, não precisa fazer muito detalhe. A questão é que você tem que deixar a agenda pública. Quando você deixa ela pública, o usuário consegue interagir com a sua agenda. Tá? Então, basta selecionar a opção de agenda pública para que os outros possam vê-la e interagir com ela. E aí, a gente tem as opções, a gente vai cadastrar aqui, não está dando para vocês verem bem, mas a gente tem aqui o mês de abril, eu simulei alguns registros aqui na minha agenda, e ali, por exemplo, no dia 10, eu tenho às 8 horas reunião, às 13 atendimento, e assim por diante. Vocês podem fazer os agendamentos, e aí fica muito mais prático para vocês gerenciarem, para ter a organização real do dia a dia da agenda. E ela fica pública, vocês conseguem publicar, vocês conseguem passar o link para os clientes de vocês. Então, o cliente vai acessar aquele link da agenda e ali ele consegue ver toda a informação. Vocês podem colocar, por exemplo, tenho toda quinta, às 8 da manhã, tem a Ana que vai fazer uma consulta.
Então, você pode fazer que seja recorrente, você não precisa ficar fazendo manual. Você pode falar que esse evento vai se repetir toda quinta-feira, às 8 da manhã. Então, é muito simples você fazer o agendamento de um longo espaço de período, né, com muita facilidade. O Google Formulários, ele também vai funcionar para essa questão do agendamento, porque vocês podem utilizar esse sistema para criar um formulário onde o seu cliente vai preencher, né, as informações solicitando o agendamento, né, imaginando que ele possa ter te encontrado através do Facebook ou através de um site, ele pode ter um formulário que seria esse canal para ele fazer o agendamento com vocês, e tudo é recebido no e-mail. Vocês não têm nenhum trabalho. Ele vai direto para o e-mail de vocês. E aí vocês fazem todo o controle com muita facilidade. Tá? Aí aqui eu também fiz uma simulação de como poderia ser um formulário de consulta, né? Teria um nome, vocês podem preencher quais informações vocês desejarem. O interessante é que não existe trabalho. O e-mail vai te notificar a cada nova consulta agendada. E aí a gente vai entrar, então, na questão da divulgação da empresa. E eu vou falar primeiro de 2 elementos que são interessantes, que é o planejador de palavras-chave e também o Google Sites. A gente tem aqui os links, né? Depois vocês podem também fazer o acesso. Esse planejador de palavras-chave, gente, ele é muito interessante. Ele é próprio do programa de links patrocinados. Ele foi desenvolvido para que as pessoas possam criar as campanhas de anúncio. Mas ele é livre e gratuito para que todos possam usar. Então, como que ele funciona? Através de uma busca, você consegue ver a estimativa de um lance de uma palavra-chave que você tem interesse. Você consegue ver a frequência da pesquisa e o volume da pesquisa. O que isso vai dizer para vocês? Você, além de ter ideia para criar suas campanhas, vocês vão ter ideias para como trabalhar o conteúdo da divulgação de vocês. Então, vamos ver o seguinte. Aqui no topo, eu vou ter a palavra-chave fisioterapia BH, que é a minha busca. Aí está me mostrando que existe uma média de pesquisas de 1.000 pesquisas por mês, por fisioterapia BH. Agora, se eu pesquisar, por exemplo, fisioterapia Unimed BH, eu tenho 10.000 pesquisas, porque acrescentou a palavra-chave Unimed. Então, isso é muito significativo, até para vocês verem a questão do concorrente, né? A gente pode ter informação aqui do que o concorrente está fazendo. Quem está sendo mais pesquisado? Outra questão aqui, olha, clínica de fisioterapia em BH. Eu já tenho um nível de pesquisa um pouco mais baixo. E eu tenho também Pilates BH, com a média de 1.000 pesquisas mensais. Isso é interessante, para vocês poderem também observar a questão do segmento que vocês estão trabalhando, se tem uma audiência ou não. Então, isso daqui é muito útil para poder fazer as análises de vocês. E aí, quando eu fiz uma pesquisa por fisioterapeuta em BH, já me apareceram outras opções, que aí aparecem faculdades de fisioterapia, cursos de fisioterapia, aparecem referências maiores ao estudante, porque eu estou trabalhando com fisioterapeuta. Normalmente, se eu fizer uma pesquisa, eu buscaria por fisioterapia, e não, muitas vezes, por fisioterapeuta. Então, isso aqui é um resultado do próprio sistema do Google. Tá? Outra questão é o Google Sites, que muita gente não conhece. Ele é gratuito, dentro da conta do Gmail de vocês, vocês podem abrir, ele está lá vinculado. E aí vocês podem criar um site bem simples, realmente, mas que não exige trabalho algum. É muito fácil de fazer. Vocês vão ter uma página um pouco mais simplificada, porém, vocês estão online com questão de 3 minutos. Né? Então, basta acessar o Google Sites, e aí a gente vai ter uma tela como essa, onde a gente vai adicionar aqui
o logotipo da empresa, eu vou colocar aqui o título da minha página, e aqui abaixo eu vou colocar todo o meu conteúdo. Eu posso inserir quantas fotos eu quiser, o texto da forma que eu preferir. E o resultado, a gente tem... Isso aqui eu fiz também rapidinho para mostrar para vocês. Seria um exemplo de página criada. Aqui tem o link do acesso, né? Se vocês acessarem lá, vocês vão ter um endereço. googlesites.com/ o nome que vocês criarem. Então, assim, vocês, a princípio, não vão ter um nome que vai ser suaclinica.com.br, mas ele indexa muito bem e você vai ter bons resultados sem gastar nenhum centavo. E vocês podem divulgar esse link para qualquer pessoa. Tá? Aí, aqui ali em cima, o exemplo do link. Eu tenho aqui, coloquei 2 imagens, coloquei um texto, e aí depois eu fui fazendo mais uma imagem, coloquei o rodapé do meu site aqui embaixo. Né? Eu posso preencher com as informações, telefone, e-mail, o meu endereço. O que eu tiver interesse, eu posso inserir com muita facilidade. E aí, a gente tem outros elementos para poder divulgar. Né? A gente trabalhou, então, agora com o Google Agenda, que a gente consegue integrar também com aquele site. Gente, isso aqui é uma coisa importante. Aqui dentro do site, a gente consegue integrar tanto formulários do Google, com o agendamento da consulta, quanto a própria agenda, para que os clientes vejam. Então, aqui dentro, a gente faz toda a integração com muita facilidade. A gente tem um botão lateral onde a gente faz a integração. Então, não precisa ter conhecimento técnico algum. Vocês conseguem integrar YouTube, todos os serviços do Google são facilmente adicionados ali. Tá? É bem interessante. E agora, pensando numa questão mais de atuação mais forte, que aí já exige um pouco mais de gasto, que seria o link patrocinado, que é chamado de AdWords. Esse sistema do AdWords, a gente tem uma simplificação dele, que é chamada de AdWords Express. Então, a gente consegue fazer os anúncios sem ter também um conhecimento técnico e sem exigir uma dedicação de tempo muito grande. Normalmente, trabalhar com esses sistemas de anúncio é um pouco mais complicado. A gente tem que ter uma dedicação, tem que ficar muitas horas semanais por conta disso. E, nesse sistema, o Google fez justamente para que cada um de vocês consiga, sem uma dificuldade, fazer. Vocês mesmos podem fazer os próprios anúncios. Não depende de uma agência. Vocês vão simplesmente passar o valor que vocês têm de verba e o Google ele vai fazer uma avaliação do seu público-alvo, você tem alguns itens para preencher, e automaticamente ele vai gerar as palavras-chave de acordo com toda a inteligência que ele já possui. E aí, vou começar aqui mostrando um item importante, que é como inserir a empresa. Eu te mostrei para vocês no início que tem a questão do mapa. Né? A gente tem um mapa, a gente tem vários itens de pesquisa que são facilitados quando a gente tem a nossa empresa cadastrada no Google. E como que é esse cadastro? Não precisa de CNPJ, qualquer pessoa pode fazer. Você vai receber na sua residência uma carta do Google com um código de validação. Uma vez que você recebeu, você vai validar e o seu endereço ele vai ser figurado lá na lista do mapa. Automaticamente ele fica cadastrado lá dentro do Google. Então, quando alguém fizer uma pesquisa com as palavras que você preencheu, com o nome da sua empresa, vai exibir corretamente o seu endereço. Vai exibir lá na lateral da pesquisa o mapa, vai exibir uma foto da fachada da empresa. Então, é um processo que é gratuito e muito fácil de fazer. Ele é chamado de Google Meu Negócio. Mas aqui eu vou entrar antes no perfil do Google+. Quem aqui tem Google+? Quem tem conta na rede social do Google? 2 pessoas. 3, Bruna. Gente, vocês estão perdendo, porque essa rede social do Google ela é muito mais válida do que o Facebook, ela é muito mais válida do que o Instagram. Por questões de posicionamento dentro do Google, ele valoriza muito mais quem está dentro da rede dele. Ele
quer que as pessoas estejam cadastradas ali. E ali você faz postagens que elas podem ser públicas. A postagem do Facebook nem sempre ela é rastreada. Agora, a postagem do Google+, a gente tem exibição. Então, se eu fiz uma divulgação da minha empresa lá dentro do Google+, eu vou ter essa publicação rastreada e a minha empresa vai sobressair ali na busca. Então, o processo de criar conta nem precisa, né? Porque você já tem automaticamente no Gmail, basta preencher os itens, né, de foto e do seu perfil. Agora, entrando no meu negócio, que eu estava dizendo, né? A gente tem aqui, então, na lateral, as informações sobre a empresa, o horário de funcionamento, o telefone, o endereço. As pessoas conseguem fazer uma avaliação, cada um pode avaliar a empresa. E é interessante para vocês também terem noção do que as pessoas estão dizendo sobre a sua empresa. É importante vocês participarem desse processo. Tem empresas que deixam comentário negativo ali e acaba ficando prejudicial, né? É sempre importante você interagir com a pessoa que teve uma crítica para você tentar esclarecer e mostrar para a pessoa, como a Simone estava contando lá, a questão do pão de queijo, né? Então, a gente precisa, como empresa, trazer o melhor, né? Oferecer o melhor para o nosso cliente. E o que esse Google Meu Negócio vai fazer? Ele te possibilita a interação, que eu estava falando, a gente amplia a presença digital, a gente consegue, através do celular, fazer todo o monitoramento, a gente consegue editar informações. Então, vamos imaginar, por exemplo, a minha clínica Fisioconsult, né? Eu tô trabalhando com a fisioterapia e eu vou preencher as minhas informações, o meu horário de funcionamento. E aí eu vou ter clientes que vão me encontrar com muito mais facilidade. O que eu tenho que fazer? Apenas abrir a questão da busca lá do Google, digita lá, Google Meu Negócio, vocês vão ter um pequeno formulário para preencher, e aí é muito intuitivo o processo de criação. É muito fácil e é gratuito, gente. Por que vocês não quiseram ainda estar lá na busca? Por que ainda não fizeram? O mapa é o principal, dos principais lugares, né? A gente está ali, por exemplo, eu estou na região da Pampulha. Eu vou buscar uma fisioterapia que está próxima de casa. Então, se eu fizer uma busca pelo mapa, me atende muito bem. É muito importante que vocês façam isso amanhã. Todo mundo está com o dever de casa aí, fazer Google Meu Negócio, criar um site, mesmo que seja simples, trabalhar com Google Agenda, porque vocês vão ver a organização da empresa de vocês, como vai melhorar. É assim, impressionante, porque vocês